Shalom, não sei porque a imagem do vídeo está assim, nas fotos não fica assim, eu não sei, se alguém souber, deixa aqui nos comentários para eu saber o que fazer, porque é chato fazer vídeo e sair uma imagem tão deformada como esta. Mas, bom, vamos ao que importa, apesar da imagem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihye bidbaro. Bom, primeiro eu quero apresentar para vocês uma coisa muito interessante, muito importante. Megilat Esther, como é o costume original, talmúdico, conforme consta no Tratado Megillah, na página 19, de todo pergaminho trabalhado pelo sistema, que não é o sistema judaico, que não é por farinha de cevada, né? E sal e alfaçá. Alfaçá, para quem não sabe o que é resina de carvalho. É o que faz essa coloração aqui na pele. Então, essa aqui é uma Megillah, que ela é quesherá de acordo com o Talmud, né, por causa da pele. É uma pele que, se você dobrar, ela volta. Por quê? Porque as fibras dela estão aí, não foram destruídas. Quando você pega uma mezuzá ou uma Megillah que foi trabalhada com cal, ou Sefer Torah também, que foi trabalhado com cal, a forma como foi trazido da terra de Israel para a Europa, né? Então, vocês já sabem que isso aí, no Talmud, no Tratado Megillah, nas palavras dos Geonim, nas palavras dos Geonim babilônios, nas palavras de Rabbi Moshe ben Maimon, de Rabbi Tzchak Alfasi, todos esses Rishonim, esse tipo de pergaminho é comparado com papel. Infelizmente, é a pura verdade. Hoje em dia, está disseminado no povo de Israel o uso desses pergaminhos brancos. Infelizmente. Mas ainda há muitos judeus, especialmente discípulos do Gaon de Vilna, seguidores do Gaon de Vilna, ou de Rabbi Moshe ben Maimon, que não aceitam nem sequer ler no Sefer Torah, na sinagoga, que seja desse tipo. E se vocês observarem bem, procurarem pela internet aí para conhecer o Sefer Torah de Rabbi Yitzhak Abuab, na sinagoga da terra de Israel, vocês vão ver que esse mesmo modo de trabalho é muito importante. As minhas mezuzot aqui, os meus tefilim também, todos eles são feitos por essa forma. Então eu queria mostrar para vocês, para que saibam a importância do trabalho da pele, de acordo com a origem. Então, agora eu vou ter que explicar, minha responsabilidade, o motivo que apareceu esse pergaminho branco. E a questão é o seguinte: quando esse pergaminho branco chegou em algumas comunidades na Espanha, os judeus espanhóis, os sefaraditas, recorreram aos Geonim, porque eles nunca tinham visto isso. E perguntaram se esse tipo de trabalho é kasher. Um dos Geonim, eu não me lembro exatamente qual deles foi, parece que foi Rav Amram Gaon, mas eu não tenho absoluta certeza nesse momento, porque faz muito tempo que eu estudei essa matéria. Então ele responde que os Sifrei Torah, as mezuzot, os tefilim que vêm da terra de Israel, não usem. Ele disse simplesmente não usem, porque eles passaram por Shemad. E o que é Shemad? Shemad é um decreto de Goim, de reis, de governos,
para tentar destruir o povo judeu, ou pelo menos destruir espiritualmente, apagar a memória da Torá do povo judeu. Então os romanos fizeram muitos decretos contra os judeus. Um dos decretos proibiram o uso dos tefilim. Outro decreto proibiram a leitura da Torá em público. E com esse decreto, com o tempo, os judeus conseguiram, do Império Romano, uma permissividade para ler a Torá em público, mas eles colocaram uma imposição, desde que o pergaminho seja trabalhado conforme o costume romano, que é o pergaminho branco que nós falamos. Matam as fibras e isso para nós já não é mais pergaminho. Bom, para quem estiver interessado, eu tenho outra Megilá como esta, quer dizer, maior que esta, diferente desta em 2 pontos. Primeiro, essa Megilá, se vocês podem observar, ela é fina, é um couro fino, né? Então, esse couro aqui, ele já é o couro dividido. Nós temos o que se chama Kelaf e temos o que se chama Dorsostos. Então, um lado fica do lado do pelo do animal e o outro lado fica no lado da carne. E quando se divide isso, um serve para escrever mezuzá, que é do Dorsostos, e o outro serve para escrever outras coisas, Megilá, Sefer Torah, Tefilim. Pois bem, quando quem estiver interessado na outra Megilá, a Megilá ela é um pouquinho cara, porque ela tem couro inteiriço. Couro inteiriço quer dizer que não foi dividido aqui. Segundo, ela foi escrita por um grande rabino, Teimani, um iemenita. Ela tem uma escrita muito mais estilosa do que essa minha, e o preço dela está no valor de $3.000. Quem estiver interessado pode entrar em contato comigo e eu espero que vocês entendam que o preço desses materiais realmente é um preço alto. Vocês já tentaram comprar tefilim aí por São Paulo, tefilim Quecherim de acordo com, né, lógico, com o pessoal de hoje, o pessoal de Erno, que aceita esse tipo de pergaminho, não é meu caso. Então, mas de qualquer forma eles consideram kasher e o preço é exorbitante. Então, dá para entender o porquê. É muito trabalhoso, é o trabalho de preparação da pele, é o trabalho da preparação da resina, é o trabalho da escrita, é o trabalho da costura das folhas do rolo. Tudo isso é muito trabalhoso, leva tempo e, logicamente, é valioso e super caro. Essa Megilá aqui, ela não valeria mais do que $1.000, eu acho. Mas a outra não. A outra é realmente uma coisa bem superior e o valor dela chega a $3.000. Pois bem, estou fazendo marketing agora, né, tentando vender coisas. Bom, mas é importante saber que isso pode ser o Zikuirabim, né? O pessoal todo se reúne e compra para a sinagoga, e por limpo vocês vão ter uma Megilá Kesherá para ler em pergaminho mesmo, sem precisar, quer dizer, o outro não é nem pergaminho, é o que se chama gewil, é a pele que não está dividida. Então a pele quando não está dividida se chama gewil, a pele quando está dividida, um lado é kelaf e o outro lado é dorsostos. Não se sabe exatamente a origem da palavra dorsostos. Os Baalei Tosafot explicam que a palavra dor significa dentro, em aramaico, e a palavra sostos seria uma palavra de origem grega, né, que seria, segundo eles, o lado invertido, seria o lado de dentro da pele. Mas, de acordo com o Rambam e os Geonim, é o contrário, totalmente. Eles simplesmente inverteram as coisas. Seja como for,
Essa explicação dos Tosafot, ela fica muito estranha. Eu já disse várias vezes a vários meus alunos que os Tosafot, na minha opinião pessoal, na maioria dos casos em que eles explicam coisas, eles usam o sofisma. Quem sabe sobre filosofia aqui sabe bem o que é sofisma. O que é sofisma? Vem a pessoa, traz um raciocínio para seus alunos, e aquele raciocínio é exatamente o contrário do que deve ser, prova que aquilo está certo, para que o aluno vá verificar e chegue à própria conclusão, descobrindo o que é correto por sua própria capacidade. Pois bem, como já está um pouco tarde, eu queria falar para vocês aqui sobre a Parashá dessa semana, mas daqui a pouquinho começa o Shabbat aqui e eu não vou conseguir. Infelizmente, eu estive hoje muito ocupado o dia todo e não tive tempo para fazer isso antes. E o que eu quero só abordar aqui é a questão dos querubim. Querubim seria estranho, porque nós colocarmos imagens lá no Beit HaMikdash. Mas a questão aqui principal é que querub, em hebraico, significa duas coisas. Uma é repolho e a outra é bebê. Por que bebê? Porque a cabeça do bebê parece um repolho. Então, os querubim, nós não sabemos exatamente como eram, como fizeram lá essas imagens, como foi feita, isso foi recebido profeticamente. É possível que tenha sido apenas duas formas parecidas com cabeça de bebê, e pode ser que seja realmente parecido só com bebê mesmo, e não sei se com asas ou sem asas, nós não sabemos exatamente o que foi feito lá. Mas a questão aqui é por que dois? Porque dois é para que as pessoas não se confundissem e pensassem que aquilo seria a imagem da deidade, a imagem de Deus. Para que as pessoas não fossem adorar aquilo como os goim fazem. Porque a primeira coisa que iam pensar é que Deus já disse que ele é um, então aquela imagem é a imagem de Deus. Iam fazer idolatria, cair na idolatria. Então Deus já ordenou para colocar dois, sendo que em outro lugar ele disse que ele é único. Então nós já sabemos que aquilo não é Deus e nem deuses. E aí também para fortalecer a nossa capacidade de acreditar na existência dos anjos, dos malachim. E malachim não precisa exatamente ser um ser. Ele pode ser uma força espiritual, é um malach, uma força enviada por Deus para determinada ação. E assim é que nós entendemos o que seriam as sefirot e seus graus. Isso de acordo com o pessoal que acredita na Kabbalah, né? Porque os Geurim e o próprio Rambam ensinaram que realmente eles são seres, seriam o que se chama intelecto separado, algo que a gente não entende exatamente o que é. Então, eu queria abordar isto e lembrar que amanhã nós leremos duas parashiot, que é essa parashá, e a seguir nós leremos a parashat Zachor. Zachor et Zecher Amalek, para nós nos lembrarmos do que foi feito a nós por Amalek. Nós nos lembrarmos da maldade do coração deles e do ódio que eles têm natural, já nascem com esse ódio contra os judeus. E lembrarmos, inclusive, que tem muitas coisas de Amalek que já aconteceu conosco, que nós temos que perceber e tomar cuidado. Por exemplo, Haman, em Purim, né? Nós comemoramos Purim por causa disto, tentou acabar com o povo judeu, matar todos, homens, mulheres, velhos, crianças, num só dia. Outro que tentou exterminar o povo judeu foi Hitler. Agora, por que estou abordando esse assunto? Porque 10 anos antes dele, um rabino, que eu não me lembro o nome, 10 anos antes da ascensão de Hitler ao poder, um rabino avisou que saíssem da Alemanha e, se possível, da Europa e fossem para a terra de Israel, porque iria se levantar um homem de Amalek. E levantou-se Hitler. Então, se nós pensarmos um pouquinho na seriedade dessas palavras, Hitler era uma amalequita. E
Amalek tem essa maldade no coração já desde o nascimento, desde criança, de odiar os judeus. Vocês já perceberam que existem certas pessoas que odeiam os judeus, mesmo sem nunca ter visto um judeu, mesmo sem nunca saber o que é um judeu, mesmo sem nada saber sobre os judeus? Pois é, então fiquem sabendo que esses são Amalekim. Desejo a todos Shabbat Shalom. Não vou gravar mais, não vou prolongar mais, porque está muito pertinho mesmo do Shabbat. Então, me desculpem dessa vez. Eu espero no próximo Shabbat poder fazer tudo mais cedo. Shabbat Shalom, Umeborach.